Em 1956, um ex-oficial da inteligência americana escreveu uma carta ao diretor do FBI. A carta dizia que Elvis Presley era, em suas próprias palavras, uma ameaça definitiva à segurança dos Estados Unidos. O motivo? O rebolado. O homem descrevia os movimentos de Elvis no palco como autogratificação sexual em público. Dizia que adolescentes americanas estavam sendo corrompidas. Pedia que o governo fizesse algo. Essa carta existe, está nos arquivos desclassificados do FBI. Hoje, qualquer pessoa pode lê-la. 15 anos depois, em dezembro de 1970, um homem apareceu sem aviso no portão da Casa Branca, carregando uma carta escrita à mão num papel de hotel. O segurança olhou para o rosto do visitante e entrou em contato com a chefia. A resposta veio rápida. Pode entrar. Era o mesmo Elvis Presley. Só que desta vez, ele não estava sendo acusado de corromper a juventude americana. Estava fazendo a acusação. Sentado no salão oval diante do presidente Richard Nixon, Elvis disse que os Beatles eram uma força real para o espírito anti-americano, que vieram ao país, ganharam dinheiro e voltaram para a Inglaterra espalhando ideias contra os Estados Unidos, que estavam destruindo os jovens, e pediu um distintivo federal para ajudar a combater isso. Essa conversa também existe nos arquivos, nas anotações oficiais desclassificadas do governo americano, palavra por palavra. Em 15 anos, o homem que o governo considerava um perigo público havia se tornado o informante voluntário desse mesmo governo. O rebelde havia se tornado o xerife. E os alvos eram exatamente os 4 meninos de Liverpool que, em 1956, ouviram Heartbreak Hotel pela primeira vez e decidiram que queriam ser como ele. Hoje, no Ícones da Arte, você vai entender como isso aconteceu, o que havia por trás desse ódio e o que Paul McCartney disse quando descobriu, anos depois, o que Elvis havia feito às suas costas. Os 4 rapazes que um dia o trataram como um deus. Se você é fã de Elvis, se você ama os Beatles, ou se quer entender como a maior admiração da história do rock virou a maior traição, fica aqui. Porque essa história vai mudar a forma como você ouve os dois. Para entender o que aconteceu entre Elvis e os Beatles, você precisa entender uma coisa primeiro. Sem Elvis, os Beatles não existiriam. Não é uma figura de linguagem. É um fato documentado, dito pelos 4, em entrevistas separadas durante décadas. Em abril de 1956, John Lennon tinha 15 anos e vivia em Liverpool. Num dia comum, ele ligou o rádio e ouviu uma voz que o deixou imóvel no meio do quarto. Uma voz que vinha de outro planeta. Ele disse depois: "Quando ouvi Heartbreak Hotel, minha vida inteira mudou. Não consigo nem explicar. Foi o fim e o começo ao mesmo tempo." Lennon ficou tão obcecado com Elvis que começou a imitar o estilo dele no colégio. O cabelo, a postura, o jeito de andar. A escola ameaçou expulsá-lo. Não importou. Ele disse que quase foi expulso tentando parecer com Elvis e que não se arrependeu. Paul McCartney tinha 14 anos quando ouviu a mesma canção. Ele foi a uma loja de discos em Liverpool, entrou numa das cabines de escuta, colocou os fones de ouvido e ficou parado até a música acabar. Quando saiu da cabine, devolveu o trompete que o pai havia comprado para ele e trocou pelo instrumento que Elvis usava, uma guitarra. George Harrison estava andando de bicicleta quando ouviu Heartbreak Hotel, saindo da janela de uma casa. Ele disse que nunca mais esqueceu aquele momento, que aquele som mudou o curso de sua vida. 3 meninos, 3 histórias idênticas, 3 vidas transformadas pelo mesmo homem. Lennon formou sua primeira banda em 1957. O nome era The Quarrymen. O objetivo declarado era simples: ser maior do que Elvis. No início dos anos 60, os 4 já tocavam juntos, ensaiavam em porões, dormiam em vans, se apresentavam em bares barulhentos em Hamburgo, na Alemanha, por horas a fio. Enquanto faziam isso, Elvis estava em Hollywood, preso a contratos, filmando comédias musicais que ele próprio chamava de filmes ruins, conforme admitiu em entrevistas.
O empresário de Elvis, o coronel Tom Parker, havia tomado uma decisão que definiria o destino do rei. Entre 1961 e 1968, Elvis faria 22 filmes, a maioria com enredos intercambiáveis, músicas compostas às pressas, histórias que ninguém levava a sério. Elvis queria fazer filmes sérios. Parker dizia que não. O contrato era o contrato. Do outro lado do Atlântico, 4 jovens que haviam aprendido música tocando os discos dele estavam mudando o que a palavra álbum significava. E em 1964, o momento chegou. O trono que Elvis havia construído estava prestes a receber 4 visitantes que nunca foram convidados. 7 de fevereiro de 1964. O avião dos Beatles aterrissou no Aeroporto Internacional John F. Kennedy, em Nova York. Do lado de fora, 3.000 pessoas esperavam na pista, não para recepcionar, para enlouquecer. 2 dias depois, quando os Beatles apareceram no programa de Ed Sullivan, 73 milhões de americanos assistiram. Era 1/4 de toda a população dos Estados Unidos, reunida diante da mesma televisão, no mesmo momento. O mesmo Ed Sullivan, que havia enquadrado Elvis acima da cintura alguns anos antes, para proteger a moral americana dos movimentos do quadril, agora apresentava os 4 com um sorriso que não conseguia esconder o espanto. Naquela semana, os Beatles ocupavam os 5 primeiros lugares do ranking de singles nos Estados Unidos. Os 5 primeiros ao mesmo tempo. Algo que nunca havia acontecido antes e que nunca voltaria a acontecer. Para os Beatles, chegar à América era a realização de um sonho construído desde a adolescência. John Lennon tinha dito anos antes: "Não há nada para mim até ouvir Elvis." Eles não vieram conquistar o país. Vieram chegar mais perto do lugar onde tudo havia começado. Mas o que encontraram foi algo que não esperavam. Os números que se seguiram eram brutais para Elvis. Entre 1964 e 1966, os Beatles controlavam em certos momentos 60% do mercado americano de singles. O próprio mercado jovem que Elvis havia inventado estava sendo tomado por pessoas que haviam aprendido a tocar ouvindo seus discos. Brian Epstein, o empresário dos Beatles, havia dito desde o começo que seu objetivo era torná-los maiores do que Elvis. Na época, a frase soou como loucura. Em 1964, parecia apenas uma descrição da realidade. Elvis estava em Hollywood filmando mais um musical quando os Beatles desembarcaram. Seus amigos da Memphis Mafia, o círculo íntimo de pessoas que o acompanhava em tudo, contam que ele assistiu à transmissão dos Beatles no Sullivan em silêncio. Depois desligou a televisão e ficou quieto por um longo tempo. Ele reconhecia o que estava vendo: talento real, energia que ele próprio havia gerado, mas que agora pertencia a outros. O mercado que ele havia criado respondia a uma linguagem que, enquanto ele filmava Kissing Cousins e Clam Bake, havia evoluído sem ele. Mas os Beatles não queriam destronar Elvis, queriam conhecê-lo. E durante mais de um ano, toda vez que tentaram, o coronel Parker bloqueou o encontro. Por que Parker tinha tanto medo desse encontro? E o que aconteceu quando ele finalmente foi autorizado? Fica aqui. Porque a noite em que os dois lados finalmente se encontraram, começou com reverência e terminou com uma ferida que levaria anos para aparecer. Os Beatles tentaram encontrar Elvis pela primeira vez em fevereiro de 1964, logo que chegaram à América. Brian Epstein contactou o coronel Parker. Parker esquivou, mandou souvenirs em vez de uma resposta. Os Beatles entenderam o recado e não se sentiram ofendidos. Segundo Paul McCartney, eles achavam que mereciam ser ignorados. Afinal, era Elvis. Em 1965, Epstein e Parker finalmente chegaram a um acordo. Os Beatles estavam em Los Angeles, numa pausa da turnê norte-americana. Elvis estava na cidade filmando mais um musical. A data foi marcada. As regras foram estabelecidas. Sem fotógrafos, sem gravações, sem imprensa. 27 de agosto de 1965, 11 da noite. 3 limusines pretas subiram devagar a rua Perugia Way, em Bel Air.
Dentro delas, os 4 homens mais famosos do planeta naquele momento. Do lado de fora da mansão, a polícia de Bel Air já havia sido acionada para controlar a multidão que havia se formado na rua estreita antes mesmo da chegada dos visitantes. Elvis os esperava na sala circular da mansão. A sala estava mergulhada em luz vermelha e azul. Uma televisão colorida, uma jukebox, um sofá em forma de crescente lunar. E Elvis, sentado no seu lugar habitual diante da televisão, com uma guitarra baixo Fender no colo, calça cinza e camisa vermelha. Ao lado dele, sua namorada Priscilla Beaulieu e vários membros da Memphis Mafia. Quando os Beatles entraram e o viram, pararam. Jerry Schilling, amigo de longa data de Elvis e presente naquela noite, descreveu o que viu. Pareciam estar em transe, só olhavam para ele. Intimidação estava escrita nos rostos de todos eles, especialmente de John e Paul. Não poderiam ter sido mais humildes. Do lado de Elvis, a situação também não era simples. Priscilla Presley disse depois que Elvis havia acompanhado com grande interesse o surgimento dos Beatles, com admiração pelo talento deles, mas com inquietação real quanto à popularidade. Naquela noite, por mais que exibisse a descontração calculada de quem está em seu próprio território, ele se importava, e muito. O silêncio durou o suficiente para ser constrangedor. Foi Elvis quem o quebrou. Com aquela voz grave e o sotaque do sul, ele disse: "Bom, se vocês vão ficar aí me encarando a noite toda, eu vou pra cama." Todos riram. O gelo quebrou. Elvis tocou baixo. Guitarras foram sacadas. Houve conversa, houve música, houve sinuca. Ringo jogou com membros da Memphis Mafia, enquanto George foi para um canto conversar sobre filosofia com o cabeleireiro de Elvis. Às 2 da manhã, o Coronel Parker encerrou a noite, distribuindo coleções de discos de Elvis para cada visitante. O presente foi lido de 2 formas diferentes por quem estava lá: gentileza ou recado. Na manhã seguinte, John Lennon chamou Jerry Schilling para perto. Pediu que ele levasse uma mensagem a Elvis. Disse: "Não tive coragem de falar isso ontem à noite. Mas quando eu estava no colégio, fiz de tudo para parecer com ele. Quase fui expulso por causa disso. Diz ao Elvis que sem ele a gente não seria nada." A mensagem foi entregue. Elvis ouviu em silêncio. Paul McCartney disse anos depois, ao refletir sobre aquela noite: "Acho que ele gostou de nós. Mas acho que naquele momento, talvez tenha se sentido um pouco ameaçado. Nunca quisemos superá-lo. Queríamos coexistir. Ele era nosso maior ídolo. O encontro havia sido uma trégua, uma noite de respeito mútuo entre lados que o mundo insistia em colocar em guerra. Mas o que Elvis fez nos 5 anos seguintes destruiu isso completamente." For though they may be parted, there is still a chance. 21 de dezembro de 1970. Um homem apareceu sem aviso no portão da Casa Branca, em Washington, carregando uma carta escrita à mão num papel de hotel. Era Elvis Presley. A história de como Elvis chegou até a porta da Casa Branca naquele dia começa alguns dias antes, em Graceland. Seu pai e sua esposa haviam reclamado dos gastos do Natal. Ele havia comprado 32 pistolas e 10 Mercedes-Benz de presente, mais de $100 mil. Elvis ficou irritado, foi ao aeroporto e embarcou no primeiro voo disponível, que ia para Washington. Chegou ao hotel, se entediou, comprou um casaco roxo numa loja de uniformes militares e escreveu a carta a Nixon. Na carta, se apresentava como alguém que poderia ajudar o país. Nixon concordou em receber. A reunião aconteceu no Salão Oval às 12h45. A conversa não foi gravada. O sistema de gravação de Nixon ainda não estava instalado. Mas um assistente chamado Egil Krog tomou notas detalhadas. Essas notas foram desclassificadas décadas depois e estão disponíveis nos Arquivos Nacionais dos Estados Unidos. De acordo com as anotações oficiais do governo americano, Elvis disse a Nixon que os Beatles haviam sido uma força real para o espírito anti-americano. Que os Beatles vieram ao país, ganharam dinheiro e voltaram para a Inglaterra promovendo temas anti-americanos. Nixon concordou com a cabeça. Elvis recebeu o distintivo que queria, do Bureau of Narcotics and Dangerous Drugs. Segundo Priscilla Presley, aquele distintivo representava para Elvis uma espécie de poder supremo. Ele queria poder viajar armado, cruzar fronteiras sem restrições, ter uma autoridade que a fama sozinha não dava. Mas Elvis não parou ali.
10 dias depois, voltou a Washington e apresentou-se voluntariamente no quartel-general do FBI para oferecer seus serviços como informante. Hoover não estava disponível. Elvis fez um tour pelo prédio e foi embora. Nos arquivos do FBI, um agente registrou depois que Elvis havia dito que os Beatles lançaram as bases para muitos dos problemas que temos com os jovens, pelas suas aparências sujas e descuidadas, e pela música sugestiva. Os Beatles não sabiam de nada disso. Desclassificados anos depois, e os Beatles leram o que havia estado escrito nesses documentos, cada um reagiu de uma forma diferente. Ringo Starr disse: "A parte mais triste é que anos e anos depois, descobrimos que ele tentou nos banir da América porque estava muito ligado ao FBI. Isso é muito triste para mim. Que ele se sentisse tão ameaçado que achasse que éramos perigosos para a juventude americana. Isso é o Sr. Quadril, o homem. E ele achava que nós éramos um perigo. Acho que o perigo era principalmente para ele e para a carreira dele." Paul McCartney foi mais direto. Ele está na transcrição dizendo ao Richard Nixon, que esses Beatles são muito anti-americanos e usam drogas. Fiquei me sentindo traído, devo admitir. A grande piada é que nós usávamos drogas, e veja o que aconteceu com ele. Ele foi encontrado no banheiro cheio delas. Foi triste, mas ainda o amo, especialmente na fase inicial dele. A ironia que perfura toda essa história é que o homem chamado de ameaça à segurança nacional em 1956, por causa do rebolado, estava 15 anos depois usando esse mesmo argumento contra outros. O rebelde havia se tornado exatamente o sistema que uma vez o perseguiu. Há uma cena que resume tudo. É 1969. Elvis está em Las Vegas, no palco do International Hotel, num show que vai entrar para a história como um dos mais importantes de sua carreira. Depois de anos preso em Hollywood, de filmes que ele mesmo desprezava, de uma distância crescente entre ele e a música que o havia feito o rei, Elvis havia voltado. E no meio do repertório daquela noite, ele cantou Yesterday, a canção de Paul McCartney. O homem que havia dito a Nixon que os Beatles eram anti-americanos estava cantando uma composição Beatle diante de milhares de pessoas, com toda a força daquela voz que ainda parava o mundo. Mais tarde, num programa de televisão, Elvis disse que Something, de George Harrison, era a canção de amor mais bonita escrita nos últimos 50 anos. Ao longo dos anos 70, músicas dos Beatles tornaram-se presença regular nos seus shows. Era o reconhecimento que ele nunca deu em público, mas não conseguia segurar nos palcos. Do outro lado, os Beatles nunca deixaram de citar Elvis como a origem de tudo. Mesmo após a traição revelada nos arquivos, Paul McCartney continuou defendendo a importância de Elvis com uma generosidade que surpreende. Disse certa vez: "Quando éramos crianças crescendo em Liverpool, tudo o que queríamos era ser Elvis Presley." John Lennon foi mais filosófico. Em uma entrevista em 1975, 2 anos antes da morte de Elvis, ele disse: "Elvis é o nosso ídolo. Queríamos bater o seu recorde e nos tornar os campeões, mas sempre daríamos crédito a Elvis." E depois disse algo que nenhum comentarista de música jamais disse melhor do que ele. Elvis nos conhecia muito bem desde o início. Estava aterrorizado com o movimento inglês porque éramos uma ameaça possível para ele. Para nós, Elvis era um deus. Uma ameaça possível. Era essa a palavra. Não certeza, não ódio, não rivalidade declarada. Medo. O medo de um homem que havia criado um mundo e via esse mundo crescer além de suas mãos. Elvis morreu em agosto de 1977. Tinha 42 anos. John Lennon foi assassinado em dezembro de 1980. Tinha 40 anos. 2 gigantes, 2 mortes prematuras. Uma história de amor disfarçada de rivalidade. O menino que quase foi expulso do colégio tentando imitar Elvis se tornou John Lennon. O menino que trocou o trompete por uma guitarra se tornou Paul McCartney. O menino que parou a bicicleta na rua para ouvir uma canção sair de uma janela se tornou George Harrison. E o homem que criou tudo aquilo, que abriu o caminho para que os 3 existissem, terminou a vida tentando entender
porque o mundo havia mudado sem pedir a sua permissão. Sem Elvis, não haveria Beatles. Sem os Beatles, talvez nunca tivéssemos visto o Elvis lendário dos anos 70. O homem de macacão branco que enchia estádios, que cantava Something no palco com uma voz que ainda hoje para o mundo. Duas forças que se criaram mutuamente. Um planeta pequeno demais para os dois. E no final, quem ganhou foi a arte. E para você, Elvis fez isso por medo, por patriotismo ou por ressentimento? Comenta aqui embaixo. Essa conversa merece continuar.